por favor. Se você tem aí a sua Bíblia, deixe-a preparada aí agora, e você pode abri-la já no Evangelho de Lucas, capítulo 10, na sua Bíblia. Lucas, capítulo 10. Vamos meditar aqui na palavra de Deus. Vamos entender como se tornar a própria bênção. E não ficar apenas buscando bênçãos, mas se tornar a própria bênção. Lucas capítulo 10. Se você estava aqui quarta-feira que vem, aliás, passada, você vai lembrar que nós falamos de Abraão, a bênção de Abraão. O primeiro a receber a promessa de que ele seria a própria bênção e não apenas abençoado foi Abraão. Há uma grande diferença entre ser abençoado e ser o quê? A própria bênção. Quando você é a bênção, você tem tudo o que você precisa dentro de você. Não de você mesmo. Não é uma pessoa autossuficiente, que se acha autossuficiente, que diz assim, eu não preciso de ninguém. Não estou falando isso, de arrogância. Eu estou falando de uma autoridade, um suprimento que vem do alto, do próprio Deus, através do Espírito Santo. Ser a própria bênção significa ser habitado pelo Espírito Santo, ou seja, você ter Deus dentro de você. Não há outra forma de ser a própria bênção senão ter o próprio Deus dentro de você. Se você tem Deus em você, então você pode afirmar que você é a própria bênção. Sim ou não? Porque a bênção está dentro. Então, isso é uma coisa completamente diferente, porque quem tem a bênção, quem é a bênção, a própria bênção, então tem tudo o que precisa aqui dentro de si. E, portanto, tem o mesmo poder que Deus tem. Como assim, bispo? Veja, quando você abre a Bíblia, lá na primeira página, no começo de tudo, no Gênesis, o que é que aconteceu lá? Diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse o quê? Haja luz. Então havia trevas, havia um caos sobre a terra, mas quando Deus pronunciou a palavra e disse, haja luz, então a luz surgiu em obediência à voz de Deus. A voz de Deus é a autoridade. A palavra de Deus é autoridade, é poder. Deus fala e as coisas obedecem, a natureza obedece. Então Deus criou do nada tudo que existe, através do quê? Da palavra. Então essa palavra, que é espírito e vida, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida, quer dizer, são força, são energia. Essa palavra Ele nos dá, Ele nos deu. Você tem aí na sua mão a palavra escrita. Mas ela está em forma escrita, no papel. O que você precisa fazer é crer nesta palavra, crer para que ela salte do papel e entre em você e habite em você através do Espírito Santo. Então essa palavra se torna espírito e vida, quer dizer energia, força. Então da mesma forma que Deus do nada criou tudo que existe apenas com a palavra, você que tem o Espírito Santo,
como eu dizia, você já tem tudo o que você precisa. Onde? Onde? Dentro de você. Então, onde você vai, a bênção está ali. Você pode ir para um lugar e não ter nada naquele lugar. Um vazio, um deserto. Mas, porque a bênção de Deus está dentro de você, ali naquele lugar, como diz o texto sagrado, você traz à existência as coisas que não existem. Você faz surgir o que não existe. Por causa dessa autoridade. Compreendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo muito visível para você agora, muito claro para você agora. Em 2009, mais ou menos, 2008, 2009, acho que foi 2009, nós estávamos lá em Israel, numa viagem que nós fomos ao Monte Sinai, como nós costumamos ir, periodicamente, todos os anos, nós vamos a Israel orar pelas pessoas, em algum lugar sagrado. E desta vez nós estávamos indo ao Monte Sinai. E estávamos no ônibus, Bispo Macedo, eu, Bispo Clodomiro, outros bispos, estávamos no ônibus, a caminho, cansados, porque é uma viagem cansativa. E vendo deserto de um lado, deserto do outro, montanha, deserto, montanha e estrada. Daqui a pouquinho o Bispo Macedo, nós estávamos mais atrás, o Bispo Macedo levantou lá da frente do ônibus e veio andando, segurando nos bancos e andando todo feliz, sorrindo. Como quem tinha descido do Monte Sinai, como Moisés com o rosto brilhando desceu do Monte Sinai. E ele falou assim para os bispos que estavam ali atrás. Ele disse assim: nós vamos construir o Templo de Salomão lá em São Paulo. Aí quando a gente ouviu assim, aí aquela rodinha começa a girar assim. Sabe a rodinha do computador que fica assim? Fica bugado, fica... A gente tentando computar assim, recalcular a rota, sabe? A gente assim, vamos construir o Templo de Salomão em São Paulo. A gente não entendeu aquilo ali, mas Deus já tinha dado a visão para o bispo. Deus deu a visão para ele ali. E ele passou o Espírito dizendo assim: olha, desde a primeira vez que eu vim a Israel, em 1980, eu sempre quis trazer todo o povo da igreja aqui, para conhecer esse lugar. Mas, infelizmente, isso não é possível. Então nós vamos levar um pouquinho desse lugar lá para o Brasil. Vamos construir o templo e com pedras de Israel. O bispo tem cada visão assim, né? Cada inspiração assim, que às vezes a gente pensa assim, né? Agora o bispo foi longe demais, né? Bom, 5 anos depois, o Templo de Salomão estava inaugurado. E olha onde você está hoje. Com o poder de quem? Do Bispo Macedo? Não, da palavra. A palavra inspirada. Naquela altura, quando ele falou, esse terreno aqui ainda não estava adquirido completamente. Nós tínhamos partes desse terreno adquirido. Um rolo que você não pode imaginar, um rolo. Você sabe, você que já comprou imóveis ou tenta comprar imóveis aqui no Brasil, você sabe o rolo que às vezes é uma documentação de um imóvel. Agora imagine nós que tivemos que comprar um monte de imóveis aqui para poder construir esse lugar. Mas tudo que Deus inspira a pessoa que está fazendo a vontade dele a fazer, ele vai limpando o caminho, ele vai abrindo o caminho. E através da palavra, nós simplesmente cremos, quando o bispo falou, ainda que nós não entendemos muito bem de imediato, mas nós cremos, nós ligamos ali na hora, está ligado.
E depois vieram as palavras. Como que nós vamos fazer isso? É só ter um pequeno problema: nós não temos o dinheiro. Não temos o terreno, não temos dinheiro. Mas, quando a pessoa tem a bênção, ela é a própria bênção, então ela traz à existência o quê? As coisas que não existem. Então, com esta palavra, as coisas começaram a acontecer. De onde veio? De onde surgiu? Como construiu? Como? Eu me lembro de um pastor, um famoso pastor americano que veio visitar o Brasil. O templo já tinha inaugurado. E ele pediu para vir conhecer o templo. E nós demos o tour para ele aqui. Já faleceu, inclusive, o pastor. Ele ficou maravilhado. Ele falou, quando estava indo embora, ele perguntou assim: vem cá, não leva mal não, mas quanto foi o empréstimo para construir isso aqui? Cara de pau. Americano é meio cara de pau, assim, quando o assunto é dinheiro. E nós falamos, não teve empréstimo nenhum. Nós pagamos tudo em dia. Ele não sabia o que falar. Porque a coisa mais comum lá são as igrejas fazerem empréstimos para construir seus lugares e etc. E nós, milagrosamente, conseguimos construir com o quê? Com a sua oferta, com o dízimo, com a palavra que foi dada e você creu e a obra foi feita. Ou seja, a palavra trouxe à existência o que não existia. O que é isso? É autoridade. É o poder de um homem? É o poder do bispo Macedo? Se é o poder de um homem, então por que outros não fazem? O bispo Macedo é mais inteligente do que muitos por aí? Não é isso. É a autoridade de Deus que segue através desta obra. E não é só aqui no Templo de Salomão. Eu poderia passar a noite aqui, dias aqui, falando para você como que a obra de Deus acontece no mundo, no Brasil e no mundo, onde nós chegamos e tem obstáculos, tem dificuldades, e nós vamos lá, colocamos os pés e daqui a pouquinho as coisas começam a acontecer. Não por causa de nós, não é porque nós somos alguma coisa, mas por causa da bênção, da autoridade que está dentro da gente. Compreendeu? Essa bênção de Abraão é o que Deus quer dar para você, quer fazer você ter. Foi o que o Senhor Jesus veio trazer para nós, através do Espírito Santo. Olha o que esse texto diz aqui, em Lucas capítulo 10, diz assim, a partir do versículo 17. Diz assim, eu vou ler um pouquinho antes, no início do capítulo 10 ele diz assim: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. E ele foi dando instruções para esses 70 discípulos e disse, versículo 3: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Quer dizer, não vai ser fácil, vocês vão enfrentar lobos, lutas. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Quer dizer, não se preocupe com dinheiro, porque eu vou prover para vocês, não vai faltar nada. Amém? E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, o quê? Paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Olha só. Jesus disse para os discípulos que onde eles entrassem e eles dissessem assim: a
paz seja convosco. O que aconteceria naquela casa? O que aconteceria? Se houvesse ali algum filho de paz, quer dizer, uma pessoa receptiva, uma pessoa do bem, a paz que estava dentro dos discípulos, essa bênção, passaria para as pessoas daquela casa. Sabe, quando você entrou aqui, ou você entra aqui, muitas vezes você diz assim, poxa, eu sinto paz nesse lugar. Não é isso? Ou às vezes você entra em algum lugar, você está com uma pessoa e a pessoa não sabe o que é que você que tem o Espírito Santo, ela não sabe o que é, mas ela diz assim, eu me sinto em paz com você. Eu me sinto em paz. Quem aqui já ouviu isso? Quem já ouviu? Pois é. O que é isso? Essa bênção. Essa paz que o Espírito Santo dá para aqueles que são dele. Então, Jesus disse, se você der a paz vai repousar. Se as pessoas rejeitarem, a paz faz o quê? Volta para você. Obrigado. Né? Não tem problema. Vocês não querem, eu recebo de volta. E ele disse, deu mais instruções, e no versículo 9 diz assim, e curai, quem? Olha o poder aí. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Quer dizer, Jesus deu autoridade para os discípulos curarem os doentes. Eles não eram médicos, não tinham remédio, não tinham estudado medicina, nada. Mas receberam poder para curar. Nós fizemos isso há pouco aqui agora. Você que está sobrecarregado, você que está oprimido, sentindo pesado, vem aqui à frente. Os pastores impuseram as mãos e você sentiu um alívio e você voltou para o seu lugar. Não está mais com aquele peso que você estava. De onde veio esse poder? Isso é o Espírito Santo. E isso não é só para o pastor, é isso que você tem que entender. Isso é para todos os que creem que queiram receber o Espírito Santo. Agora vem o principal. No versículo 13, aliás, vamos para o 17, na volta dos 70. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Quer dizer, os 70 devem ter tido lá experiências de pessoas manifestarem demônios e eles saem, e os demônios saíram e, os discípulos ficaram tão surpresos quanto a pessoa que foi liberta. Felizes que tinham esse poder, né, sobre os demônios. Pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus, eu via Satanás como que é? Raio cair do céu. Quer dizer, quando Lúcifer caiu, saiu do céu, foi expulso do céu, ele caiu sobre a terra como um raio. Eis que vos dou poder, para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões. Nós sabemos que ele não estava falando dos animais, serpentes e escorpiões, mas são símbolos do diabo. Vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Olha aqui a bênção. Olha aqui a autoridade. Jesus deu aos seus discípulos poder para expulsar os demônios, para pisar na força do diabo e nenhum dano lhes tocar, nenhum dano chegar até eles. Essa é a autoridade, essa é a bênção de Abraão. Lembra a bênção que Deus falou para Abraão? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei
os que te amaldiçoarem. Quer dizer, vocês vão ser intocáveis. Vocês vão ser intocáveis, porque quem mexer com vocês vai estar mexendo comigo. Vocês serão os meus representantes na terra. Essa é a bênção de Abraão, essa é a bênção chamada Espírito Santo dentro da gente. Nós temos autoridade sobre o mal, sobre o diabo. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, para ela não tem mais macumba, mal olhado, praga que alguém tenha lançado. Ah, fulano lançou praga sobre mim, rogou uma praga. Às vezes a gente conversa com pessoas da igreja que estão há anos na igreja. E aí vem conversar com a gente falando assim, olha bispo, eu queria que o senhor orasse por mim e tal. Por quê? Aí. Para já. Deixa ficar. Alguém não está gostando do que a gente está falando. É ou não é? Traz o corpo dele aqui, pode deixar. Deixa, por favor. Traz o corpo dele aqui. Traz aqui. Não esquece o que a gente falou não, tá? O que a gente está falando não. O que a gente estava falando? O que a gente estava falando? O quê? Autoridade, mas o que sobre autoridade? O que a gente está falando, pessoal? Sobre os demônios. Hein? O diabo, nós temos o poder para pisar na cabeça dele. Então ele não quer que você saiba disso. Ele não quer. Dá aqui o microfone, por favor. Quem é você? Isso das almas preciosas. É. Vocês não são nada criativos com os nomes de vocês, porque não existe alma que não é preciosa, né? Redundante. Almas preciosas. Claro que é alma preciosa. Por que você manifestou aqui? Porque esse desgraçado faz minha vontade e eu ouvi essa palavra e eu não gostei. Ah, você não gostou? Não! Por quê? O que eu falei que você não gostou? Daquela palavra de... Fala, qual a palavra? Não vou falar, desgraçado. Fala! Não vou. Pode falar. Você está obrigado. A palavra... não vou falar, desgraçado. Fala aí. Não. O que eu falei que você não gostou? Sobre ter autoridade sobre os demônios. Você não quer que as pessoas saibam que ela tem autoridade. Eu estava falando, não sei se você se lembra, que nós atendemos pessoas aqui que às vezes estão anos na igreja, que vêm pedir oração. E aí fala, eu queria oração porque eu estou com um problema. Qual o problema? O problema, bispo, é que em 1980, minha vizinha rogou uma praga sobre mim. E de lá para cá, minha vida só vem ficando travada. A senhora está na igreja quando? Não, eu vim para a igreja em 95. Quer dizer, a pessoa ainda não entendeu. Ou ela não entendeu, ou ela não deu a vida para o Senhor Jesus. Porque quando a pessoa dá a vida para o Senhor Jesus e recebe o Espírito Santo, esse demônio não pode mais ter poder sobre ela, nem praga, nem macumba, nem olho grande, nada disso. Ela pode ter servido a Satanás, pode ter raspado a cabeça, cortado o corpo, dado a alma, ela pode ter feito o que for, mas se ela entregou a vida para o Senhor Jesus, então esse diabo não pode mais tocar nela. E ela tem que crer nisso. Mas enquanto ela crer mais no diabo, na praga que a vizinha falou, do que na palavra de Deus que está escrita, aí o diabo tem a força. Por isso que ele não quer que a pessoa saiba disso. Compreendeu? Você vai sair dele. Você sabe que você perdeu, né? Você sabe que você perdeu. Não vou sair. Você sabe que vai. De joelhos aqui agora. Então, da cabeça dele, da mente dele, você e todos que estão aí agora, vem aqui o chefe. Vem aqui o chefe. Segura o corpo dele. Segura, de joelhos. Vem aqui o chefe, o cabeça da vida dele agora, desgraçado. Acabou o teu reinado.
na vida dele. É chegado o reino de Deus aqui na vida dele. Você não reina mais nessa vida, desgraçado. Eu te expulso agora e te ordeno em nome do meu Senhor Jesus Cristo, saia para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Amém. Qual o seu nome? Meu nome, bispo. É o quê? Meu nome é Alano Conrado da Silva. Alano? Alano. O que você lembra que aconteceu ali, enquanto eu estava pregando? Quando Qual a última coisa que você lembra antes de vir para cá? você estava falando da palavra que de nós ter autoridade para pisar serpentes. E aí, o que você sentiu na hora? Aí do nada, eu não lembrei mais de nada depois. Como é que está a tua vida? Minha vida? Minha vida tá de mal a pior, bispo. Tá, mas não está mais. Você crê? Eu creio que não tá mais. Você crê, você quer dar a tua vida? Tava de mal a pior. Você crê e quer dar a tua vida para o Senhor Jesus? Em nome de Jesus, eu tô liberto. Preste atenção que eu vou lhe falar. Você quer dar a sua vida para o Senhor Jesus, entregar a sua vida para Ele, servir a Ele com toda a sua vida, todos os dias da sua vida. Você quer isso? Eu quero. Se você quer dar a sua vida para Ele agora, você fica livre agora. E sua vida começa a mudar a partir de agora. Eu creio, bispo. Você quer isso? Eu quero. Feche os olhos. Então diga aí: Jesus, eu te entrego a minha vida. Jesus, eu te entrego a minha vida. Todos os dias. Todos os dias Da minha vida. para te servir Até o fim. até o fim. Guia-me. Proteja-me. E dá-me o teu e espírito. dá-me o teu espírito E autoridade. sobre todo o mal. todo o mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E esses espíritos. Nunca mais. Tocarão em mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Tá ligado? Pode sentar lá. Amém. Muito bem. Então vamos continuar. A pessoa recebe uma palavra do macumbeiro, do inimigo, e ela absorve aquela palavra para si. Estou amaldiçoada. E porque ela não crê na palavra de Deus, ela diz que crê, mas não crê de fato, porque se ela cresce, então ela descartaria o que o vizinho falou. Então, por se apegar mais à palavra do diabo, o diabo então continua amaldiçoando a sua vida. E ela fica na igreja assim, esperando que o pastor vai fazer a oração por ela. Compreendeu? Preste atenção, isso é religiosidade. Isso é religiosidade, é o que nós estamos tentando diferenciar para você. Que uma coisa é você ser religioso, você ter conhecimento da palavra, conhecimento bíblico, você dizer que crê em Deus, como o diabo também crê. E você, ao invés de abraçar essa fé, essa palavra, para você e colocar em prática, você fica jogando a responsabilidade da sua vida sobre pastor, bispo, obreiro, sobre igreja, sobre a religião. Você espera que alguém da igreja vai te ajudar. Quando você só precisa crer na palavra, tomar posse da palavra para você, porque a autoridade Jesus dá para você. Essa autoridade que nós temos para expulsar demônios, Ele dá para todos aqueles que creem. Ele não falou em meu nome expelirão demônios? Não falou isso? Pois é, mas você pode usar o nome dele. Tem gente que usa o nome de Jesus e expulsa demônios. Você pode usar o nome dele, ou você pode ser cheio do Espírito Santo, para que então você tenha autoridade, não só use o nome, mas você tenha autoridade do Senhor Jesus para expulsar o mal. Então, onde você andar, esse mal vai sair da frente. Entendeu? Então, não fique terceirizando a sua fé, não fique esperando que as pessoas vão ajudar você, que um pastor, um obreiro, uma pessoa mais santa que você vá te ajudar. Você tem a palavra de Deus dirigida a você.
Tudo que Jesus falou aí, Ele falou para você. Tudo isso aí é disponível para você. A mesma autoridade que Ele me deu para expulsar demônios, você tem, se você tiver o Espírito Santo. Entendeu? Sim ou não? Então, não fique se apoiando em religião. Não fique se apoiando em igreja, placa de igreja, denominação. Abra o seu entendimento para entender o plano de Deus, como que Deus trabalha. O que é que Deus está buscando? Deus não está buscando um clube religioso. Você acha que Deus veio ao mundo para que nós abríssemos um monte de clubes religiosos e colocássemos uma placa lá diferente na frente de cada clube religioso chamado de igreja? Foi para isso que Jesus veio? É isso que Jesus busca? Um clube religioso? Não, Deus é Pai e Ele busca o quê? Filhos. Ele quer que nasçam filhos. Todos aqueles que creem nele, nós falamos sobre isso semana passada, João 1, do 10 ao 13, lá no Evangelho de João. Ele deu poder a todos os que creem nele para serem feitos filhos de Deus. Então Deus busca filhos. Deus quer que você o chame de pai. Não de boca, mas realmente entender que Ele é seu pai. Então é relacionamento familiar. Quando Ele ensinou a oração para os discípulos, Ele disse, vocês vão orar assim, Pai nosso que estais nos céus. Sim ou não? Pai nosso. Quer dizer, o que Deus procura? Deus procura pessoas que se relacionem com Ele, como um filho se relaciona com o pai. É isso que Deus procura. Deus não veio a esse mundo para inventar uma nova religião. Ele veio para acabar com as religiões. O Senhor Jesus, Ele tornou todas as religiões desnecessárias. Quando Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ali, todas as religiões do mundo foram consideradas lixo. Desnecessárias, obsoletas. Não precisa mais. Não precisa. Por quê? Porque agora para chegar a Deus eu não preciso de um templo, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um bispo, eu não preciso de um padre, de um papa, de um pai de santo, eu não preciso de qualquer religioso. Eu só preciso crer no Senhor Jesus, no Filho de Deus, crer na palavra dEle. Ele é o que Ele disse que é. Então se eu creio nele e eu falo com o Pai em nome dEle, imediatamente eu tenho acesso ao Pai, direto, sem interferência de ninguém. E isso as religiões não querem que você saiba. Mas foi isso que Jesus veio trazer, a libertação, a independência espiritual. Amém? Abre a sua visão, porque Deus, como eu disse, não veio estabelecer, fundar clubes religiosos neste mundo. Ele veio gerar filhos para Ele, para que Ele possa então no céu ter não só mais o Filho unigênito, mas os filhos que nasceram desse Filho unigênito. Jesus era unigênito, ou seja, o único filho nascido do Pai. Mas depois que Ele morreu na cruz, a Bíblia diz que Ele se tornou o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. E entre esses muitos estou eu. Está você que nasceu de Deus. E se você não nasceu de Deus ainda, você pode ser. Amém? Porque lá no céu, quando Deus concluir esse plano de salvação, então não será mais apenas Pai, Filho e Espírito Santo, mas Pai, Filhos e Espírito Santo. Amém? Consegue captar? Sim ou não? Agora eu pergunto a você, você acha que lá no céu Ele vai criar lá um cantinho para as igrejas? Vai ter lá um cantinho para os assembleanos, ó, aqui é a Assembleia. Ó, aqui é a Universal. Ó, aqui são os católicos. Ó, aqui são isso, são aquilo. Você acha que Deus vai fazer isso? Hã?
Então, por favor, não diga mais, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou disso, eu sou daquilo, ou Igreja Universal. Diga o quê? Eu sou de Jesus, eu sou da fé, eu sou filho de Deus. Qual a sua religião? Eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Nós não pregamos e nem vivemos uma religião. Nós vivemos o quê? A palavra de Deus. O que é que Deus busca? Deus busca filhos obedientes, que é o que você, mãe e pai, quer dos seus filhos. Você quer filhos obedientes. Amém? Então, se você for um filho obediente, você já está enquadrado no que Deus espera de você. Entendeu? Abra sua mente. Quando você entender isso, você não vai mais ficar olhando as pessoas desse mundo pelas lentes das religiões. Quando você vai evangelizar uma pessoa, a pessoa já coloca uma barreira assim, não, eu já tenho a minha igreja. Sim ou não? Não, eu já tenho a minha religião. Não, eu sou católico. Não, eu sou espírita. Por quê? Porque é isso que as religiões são boas de fazer. Elas são boas em dividir as pessoas. Elas dividem as pessoas em grupos e separam as pessoas. Então, não fique discutindo religião, porque aos olhos de Deus, Ele vê as pessoas como almas. Deus vê as pessoas como almas. Deus não vê homem e mulher. Ele não vê rico nem pobre. Ele não vê branco, negro. Ele não vê homossexual. Ele não vê o hétero. Ele vê as pessoas. Ah, mas a pessoa está vivendo no pecado. Sim, mas Ele vê a alma do pecador. Ele não disse, eu vim para os doentes. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores ao arrependimento, não é isso? Ele veio para os doentes, não para os que se acham justos. Então, Deus olha para as pessoas e vê o que? A alma da pessoa. Ele não fica separando a pessoa pelos rótulos que o mundo coloca nela. Então, quando a pessoa entende isso, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, todos os preconceitos dela caem por terra. Porque o que é preconceito? Preconceito é uma coisa de Deus? Não, a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então pode um cristão ser preconceituoso? Não pode, porque se Deus não é preconceituoso e Ele é meu pai, eu sou filho dEle, tenho a imagem e semelhança dEle, como é que eu posso ser preconceituoso contra quem quer que seja? Olhar a pessoa e pré-julgá-la pela cor da pele, pela classe social, pelo que for. Eu não vou julgar a pessoa, eu tenho que olhar o quê? Aquela pessoa é uma alma. Você tem que olhar para ela e vê-la como alma, como Deus vê. Então quem é filho de Deus, nascido de Deus, vê as pessoas como Deus vê. É assim. E aí você não tem mais sentimento de ódio, de rejeição, preconceito, porque você passa a ver as pessoas como alma. Você passa a ver a sua família como alma. Antes você olhava o seu familiar e você ficava com raiva da pessoa, porque, poxa, meu irmão fez isso, meu pai fez aquilo, minha mãe fez aquilo, meu marido. Você olha aquela pessoa da sua família, você se enchia de raiva dela, guardava uma mágoa dela tremenda. Mas agora, se você é nascido de Deus, então você vê o seu familiar como alma. Você não o vê como irmão, pai, mãe, você vê como alma. E é só quando a gente vê os nossos familiares como alma que a gente consegue separar a emoção de fé. Entendeu o que eu falei? Porque se você não separa a emoção da fé, isso não dá certo. Fé com emoção não dá certo. Mas quando você olha o seu filho que é perturbado, o marido, a pessoa que é perturbada, a pessoa que te espeta toda vez, quando você olha para ela, é uma alma. Então, você lida com ela de forma diferente. É aí que os familiares incrédulos começam a ver que você que vem à igreja é diferente. Poxa, minha mãe é diferente, minha esposa mudou. Minha esposa mudou. Outrora eu falava, ela não levava desaforo. Agora eu falo, ela fica de boa.
que é acontecendo com ela? Muitos familiares vieram para Jesus por causa do testemunho da pessoa que nasceu de Deus dentro de casa. Entendeu? Mas você, do contrário, também acontece. A pessoa vem para a igreja, nunca nasce de Deus e a família nunca se converte. Porque pensa assim, eu ir para a sua igreja para quê? Você vai tanto nessa igreja e é um demônio aqui em casa? É ou não é? Que às vezes a pessoa não dá testemunho, ela não é a própria bênção. Quando a gente é a bênção está dentro da gente. Do lado de fora, guerra. É guerra, o dia todo é guerra, é luta. Mas dentro da gente, a gente tem paz. Você vai dormir, você tem paz. Porque o Espírito da paz está com você. Não foi o que os discípulos ouviram? Entra na casa, dá a paz. Se não receber, a paz volta para você. É isso que tem que fazer lá na sua casa. Passa paz para os seus familiares. Eles não recebem? Pega de volta. Amém? Mas você tem paz. Então, você dorme em paz, mesmo que esteja no meio de uma guerra. Você não se desespera. Se você perde alguma coisa, roubaram o teu carro, você foi mandado embora do emprego, você investiu, fez um investimento errado e perdeu todo o dinheiro. Te deram um golpe, sei lá, você perdeu alguma coisa. Mas se você é a bênção, você diz assim, vou começar tudo de novo, não tem problema não. Mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Amém? Vou começar tudo de novo. Abraão era assim. Ló quis ir embora. Os pastores de Ló estavam brigando lá com os pastores de Abraão por causa de grama, de pasto, de ovelhas. Abraão falou para Ló assim, meu sobrinho, nós somos irmãos, não é bom a gente ficar brigando. Olha, a terra está diante de você. Se você quiser ir para lá, eu vou para cá. Se você quiser ir para lá, eu vou para o outro lado. Escolhe aí onde você quer ir. Abraão, sendo o mais velho, tendo o direito de escolher, porque ele era o mais velho, ele deixou Ló escolher. E Ló foi lá, subiu no monte, olhou a terra, viu lá um vale, uma campina verdinha, e falou, é para lá que eu vou. Tio, fechado, estou indo para lá. Tá bom, vai. Ló foi e levou metade do rebanho, que ele cresceu por causa de Abraão. Levou. Da noite para o dia, o patrimônio de Abraão caiu pela metade. E Ló foi embora. Pensando que tinha feito um bom negócio. Só que aquele lugar que ele foi guiado pelos olhos, era o quê? Sodoma e Gomorra. Depois que ele se separou de Abraão, com quem estava a bênção, só perdeu. Achou que estava ganhando, achou que tinha sido esperto. Meu tio está ficando velho, gagá, agora que eu vou me fazer, agora que eu vou me dar bem. Desprezou a bênção, se tornou a maldição. Perto de Abraão ele se tornou rico, longe de Abraão ele virou miserável, bêbado. Deixou uma maldição para as próprias filhas. Porque desprezou a bênção de Deus. Já Abraão, mesmo perdendo, começou de novo, não tem problema não. Não tinha problema para Abraão. Por quê? Porque o que ele precisava estava dentro dele. Você entendeu? Sim ou não? Teu marido te deixou, chora por ele não, deixa ele chorar por você. Tua esposa te deixou, chora por ela não. Você cuida de você. Se preocupe em ser a bênção. Você é a bênção. Então quem perdeu foi ela, não foi você. Se você é a bênção. Amém? Seu inimigo está bufando contra você, querendo te destruir. Não se preocupe com seu inimigo. Só se preocupe em ser de Deus, ser a bênção. Se você for a bênção e o teu inimigo te amaldiçoar, ele vai ser amaldiçoado. Você não precisa amaldiçoar ele de volta, não. Deixa a maldição dele bater em você e voltar para ele.
Então não se preocupe, porque o que você precisa está dentro de você, não do lado de fora. Então quem é a bênção de Abraão não fica correndo mais atrás disso e daquilo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, eu vou ficar mal. Você não vai ficar mal por nada nesse mundo. Nada. Porque você já tem tudo aqui dentro de você. Amém? Opinião dos outros. Meu Deus do céu, se eu fosse perder o sono por causa da opinião das pessoas, eu não dormiria mais um dia, um minuto. Porque o que tem de gente que fala mal da gente, sim ou não? Que tem gente que fala mal de mim pessoalmente, né? Que levanta mentira, calúnia, falsa acusação. Deus te abençoe. Obrigado por aumentar o meu galardão. Amém? Obrigado por aumentar. Eu só tenho que agradecer essas pessoas. Obrigado por aumentar meu galardão. Você não se preocupa mais com o que as pessoas estão falando de você, porque você tem tudo que você precisa aqui dentro. Aí você entende quando Paulo falou assim, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu estou vivo, eu vivo para Ele. Se eu morro para Ele. Como destruir uma pessoa assim? É ou não é verdade? Como tirar uma pessoa assim do sério? É difícil, né? É difícil, isso que irrita mais a eles. Isso que irrita mais os nossos inimigos. Mas isso tem que acontecer com você. E como é que isso vai acontecer? Quando você tiver o Espírito Santo. Amém? Essa bênção, essa autoridade dentro de você. Isso tem que acontecer. Vamos orar agora, vamos buscar o Espírito Santo. Se você quer o Espírito Santo, vem aqui à frente. Pega o que é seu e vem aqui à frente para a gente buscar o Espírito Santo.